Bom dia, turma. Salve, salve. Uma boa sexta-feira para todos vocês que, enfim, estejam dentro do possível em paz. Nesse sábado o Inter volta a campo. Recomeça o Brasileirão para o Inter, né? Lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. O Inter que ainda faz um treino agora pela manhã em Itu e depois embarca para Cuiabá. É um jogo complicado, né? Jogo difícil, como sempre é lá, em virtude até do ambiente, né? Muito seco, um clima muito quente, muito úmido, né? Então é até difícil de ter um desempenho, digamos, em condições normais de temperatura e pressão. E o Inter não costuma se dar bem lá. Mas tomara que a coisa mude agora, porque a tendência é que seja o jogo de despedida de Rocher, de Borré e de Valência, porque a partir do dia 3 já, né, segunda-feira, dia 3, é data FIFA. E aí os jogadores são obrigados a se apresentar às suas seleções. Já para amistosos e preparações para a Copa América. E se o Inter não conseguir nas próximas horas a liberação dos três, bom, aí realmente eles têm que partir para a seleção uruguaia, para a seleção equatoriana e para a seleção colombiana. Com isso, os três vão perder pelo menos 11 exatamente 11 jogos com o Inter. Vamos lá, ao hall de jogos que eles devem perder. Tomayapo e Inter, que é dia 4 já, né? Na terça-feira já, lá na Bolívia. Inter e Delfim, também pela Sul-Americana, né? Desprezada Sul-Americana pelo Inter. Inter e São Paulo, Brasileirão. Vitória e Inter, Brasileirão. Inter e Corinthians, Brasileirão. Grenal, Brasileirão. E o Grêmio também não vai ter o Vila Sante, eu acho, né? Só. Acho que só ele foi convocado, né? Não, e o Baixinho, né? Soteldo, acho que também foi convocado. Inter Atlético Mineiro. Criciúma e Inter, Brasileirão. Brasileirão também. E aí Copa do Brasil, Inter Juventude. Inter e Vasco Brasileirão e também Inter Juventude à volta, ou seja, decisões importantíssimas que o Inter não vai ter 13 de seus principais e mais caros jogadores. Bueno, para o lugar do Rocher entra possivelmente o Fabrício, né, que, ao que tudo indica, passou, pelo menos no banco de reservas, né, já passou, né, seu Oliver, bom dia, já passou o Antony na hierarquia. No ataque, aí no lugar do Valência entra o Alário, né, naturalmente, e no lugar do Borré, aí é uma escolha a ser feita pelo Kudê. O Wesley, né, trocando de lado, caindo mais pela direita, ou daqui a pouco até o Luca mesmo, se quiser manter dois atacantes, ou o Wanderson, que algum dia tem que voltar, né, ao futebol. E aí muda um pouquinho o lado também. Mas eu gostaria muito de ver o Wesley de um lado e o Wanderson do outro, né, se o Wanderson tiver condições de um dia voltar a jogar, porque até agora nada, segue em transição, como eles gostam de dizer, né. Mas a questão é essa. O Inter que precisa se recuperar no campeonato vai perder já três dos principais jogadores. Já era sabido, vamos combinar, né? Isso já era sabido. Agora o Inter tenta ainda, né? Tenta ainda até o último momento a liberação dos três, pelo menos por mais uns dias, pelo menos para jogar contra o Tomayapo ou contra o Delfim, enfim. Mas no Brasileirão já é difícil, né? Porque são amistosos, é obrigação dos clubes liberar os jogadores de seleção. Então, acho muito difícil essa liberação. A tendência mesmo é que os três se despeçam agora em Cuiabá, voltando voltando depois de 13 de julho. Junho todo e metade de julho eles ficam fora. Muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E, bom, agora o Kudê vai ter que se virar. Claro que vai ser usado como desculpa também, como justificativa, evidentemente, em caso de insucesso. Mas, enfim, a gente tem vivido de justificativas e pouco futebol, essa que é a verdade, né? Vamos lá, reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, para a gente seguir aqui com as pautas, por gentileza aí, 5 segundinhos, o reloginho, para que tu possa deixar o like, dar uma colaborada pra gente aí, dar uma força para nós aí no vídeo, tá bom? Deixa o like, por gentileza, vamos lá. Bora lá, turma, então, o Marcelinho Benfica agora vai colocar também as fotos aí que o Inter liberou ontem de como tá o Beira-Rio, né? O gramado, o entorno do Beira-Rio, enfim, o Parque Gigante segue alagado ainda, infelizmente. E o Inter está prevendo que o Beira-Rio, nessa hora, esteja a pleno em agosto. Ou seja, a partir do segundo turno o Inter já poderia jogar em casa, né? Antes de agosto o Inter está entendendo como difícil que o Beira-Rio esteja gramado, o estádio todo, porque também afetou muito a parte elétrica, né? A parte de TI também foi afetada, o mobiliário, foi tudo afetado, né? A água invadiu o estádio todo, praticamente a parte de baixo do estádio, primeiro andar ali, o térreo, né, e o gramado. Então o Inter está contando que
a partir de agosto consiga usar o Beira-Rio a pleno. Até lá, Criciúma, tomara que não volte a Barueri, né? Essa mancada de Barueri que estava tudo avisado, né? Não ia ter torcida. Se o Palmeiras não vai a Barueri, a torcida do Palmeiras não vai a Barueri, como é que a do Inter vai? Então tinha talvez 2.000, 3.000 colados no máximo, o resto eram torcedores do Belgrano, para um público de 4.300 pessoas naquela penumbra lá de Barueri. Enfim, mancada feita, tomara que não se repita o erro. Então o Inter deve jogar por Criciúma, Caxias, daqui a pouco Florianópolis. Que fique aqui onde a torcida consiga ir, né? Não se enfie nos buracos aí que não vai ninguém, né, dona Rita? Bom, e o Grenal, você sabe, o Grenal deve ser Fortaleza ou Brasília, que aí é o mando do Grêmio, né? O Inter não tem muito o que apitar, e a volta, óbvio, vai ser no Beira-Rio. Além disso, tem uma questão importante aí, que a nossa crise não é só técnica no masculino, no futebol masculino, né? As gurias coloradas também estão muito mal na tabela no Brasileirão Feminino, e nessa quinta-feira, me perdi aqui por causa do feriado. Na quinta-feira, o sub-20 do Inter masculino perdeu para o Cuiabá, em Cuiabá, por 2-1. Com isso, segue com 0 pontos. É o pior time do Brasileirão sub-20. E não é por causa da inundação, da enchente, da catástrofe. Não vamos entrar nessa, tá? Já estava lá embaixo da tabela antes da inundação. Claro que tem muitos jogos atrasados, evidentemente, mas o que está acontecendo com o sub-20 do Inter? Acabou o sub-20? Pô, para um pouquinho. 0, nenhum ponto no Brasileirão, só para comparar, e vamos comparar, porque o vizinho também passou pelo mesmo drama que a gente, né? Inclusive, os guris do Grêmio foram resgatados de Eldorado, na inundação. O Grêmio tem o mesmo número de jogos, 5, como o Inter, e tem 15 pontos. E aí, como é que se explica isso? O Inter tem 0. Acho que o Inter deve explicações para a torcida, porque é simplesmente um fiasco o que está sendo feito, o que está acontecendo com o Sub-20. O Grossi era tão ruim assim? Queriam o Grossi fora? Bom, o resultado está aí, né? O resultado está aí. Um Sub-20 simplesmente sucateado, ou sei lá o que acontece. Porque nenhum ponto ganho no Campeonato Brasileiro Sub-20, quando o Inter está acostumado a estar na ponta, tá lá em cima e ser campeão, inclusive, bom, algo está muito errado. Tá bom? Então, turma, fiquem bem. Boa sexta-feira e ao longo do dia a gente volta aí com mais informações de Inter, tá? Beijos, fiquem com Deus.